Jesus, ele estava o quê? Vamos falar primeiro do que vocês já falaram. Estava todo mundo falando aqui hoje que a vida ela é cheia de grandes dificuldades, né? Uma hora nós estamos em um patamar lá em cima e outra hora nós estamos lá embaixo. E isso não é um dia só, isso vai ser todos os dias das nossas vidas. Nós vamos passar sempre por altos e por baixo no momento da nossa vida. E talvez quando você esteja passando por cima, você nem lembre do nome do Senhor. Mas nos momentos da sua angústia, você lembra do nome do Senhor. Mas Deus não conta essas coisas. Deus é amor. Deus te ama, não porque você decidiu amar Ele. Ele te ama porque Ele é o próprio amor. Porque o bem maior de você amar Deus não é a Deus, é você próprio. Porque você está se livrando de quê? De uma inimizade. Porque você, quando você não ama Deus, quando você não tem entendimento, você é inimigo de Deus por natureza. Então Jesus está chegando aqui a Páscoa em João 12, a partir do versículo 21, e Jesus desce, né? Seria a última Páscoa dele, e os judeus estavam todos preocupados: será que ele vem? Será que ele não vem? E Páscoa sem o cordeiro não pode haver Páscoa. Jesus era o cordeiro da Páscoa, imolado. Então Jesus chega na casa de Maria e Marta e Lázaro, aquele mesmo que ele havia ressuscitado. E a palavra vai dizer que Marta, ela estava o quê? Ela estava novamente fazendo as tarefas, aquela mesma Marta que Jesus disse para ela: Marta, Marta, uma coisa só te basta. E Marta compreendeu aquilo, porque agora ela está fazendo as mesmas tarefas, mas ela em nenhum momento ela se atreve a falar a respeito do que Maria estava fazendo. Pelo contrário, ela estava feliz com aquilo que Maria estava fazendo. Então Maria, ela pega, primeiro Lázaro está sentado à mesa com Jesus, talvez trocando umas conversas importantes que eles teriam, porque os dois se amavam. E Maria pega o que ela tinha de melhor. Vai dizer que aquele perfume que ela tinha valia 300 moedas, que era equivalente ao salário de um trabalhador durante o ano inteiro. E ela derrama aos pés de Jesus e começa a enxugar os seus cabelos. Mas, como eu disse, no meio de grandes conquistas há grandes percas. E quando que a gente tem algumas percas inesperadas? É quando nós confiamos nas pessoas que se diz que é nossos amigos. Então a traição, ela não parte das pessoas que estão lá fora, ela parte dentro da nossa própria amizade, dentro da nossa própria casa. Então se levanta alguém que iria trair o mestre, que era Judas. Então nós vemos aí que a vida ela é feita de conquistas, mas ela é cheia de dificuldades, e nós temos na nossa caminhada pessoas que vão se levantar contra nós, assim como Jó teve pessoas que levantou contra ele para acusar ele, mas não entendia que Jó realmente, no íntimo dele, ele era inocente. Apesar daquilo que ele queria falar mais do que ele deveria, mas Jó era inocente. Porque o que se levantou contra Jó não foi algo de Deus, foi algo que veio de Satanás. Então, Jó jamais ele se levantou contra o próprio Deus. Então nós vemos aí que há dificuldade nas nossas vidas, mas como está escrito lá em
Hebreus 4, mas nós temos um sacerdote que pode compreender as nossas fraquezas, as nossas dores, porque ele, sendo homem como nós, ele passou por tudo isso, mas não pecou. Então ele entende, ele compreende as minhas dificuldades e a tua dificuldade. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós temos um sumo sacerdote presente nas nossas vidas. Vamos voltar lá para o texto. Então o texto vai dizer, Jesus continuou, e agora estou sentindo uma grande aflição. Olha, veja bem, como que nós podemos, analisa bem, como que nós podemos confiar em alguém que se coloca como nosso mestre, como o Senhor das nossas vidas, e que ele tinha dito antes, se um grão de trigo, se você ver a partir do versículo 24, quer ver? Vamos ler. 24, ele diz assim, ó. Vamos ler no 23. Então ele respondeu, e chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês, que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito fruto. E quem ama a sua vida, não terá vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. E quem quiser me servir, siga-me, e aonde eu estiver, ali também estará. Este é meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. Então veja bem, ele tinha dito poucos versículos atrás que nós temos que ser como um grão de trigo, porque o grão de trigo, quando é jogado na terra, se ele não morresse, ele não vai dar frutos. Então é necessário que ele morra. Então olha, é necessário que vocês morram para essa vida que vocês estão vivendo, para que vocês tenham uma vida verdadeira. Então preste atenção. De repente ele diz, a minha alma está abatida. E aí? Como que nós vamos compreender uma coisa dessa? Que esse Jesus está dizendo, olha, é necessário que vocês morram. De repente ele está indo para a cruz e ele se revela, minha alma está abatida e aflita. Então, bate o desespero dentro de mim, bate o desespero na vida das pessoas, porque está se vindo alguém que não está nos conduzindo no caminho, e esse alguém vai dizer, olha, e agora? A minha alma está abatida, está aflita. O problema é que, quando você olha para esse texto, você tem que olhar com a luz da natureza de Cristo, porque no mesmo tempo que Cristo aqui é Deus, ele é homem. Então de que é que Cristo está com medo? Certamente Cristo não está com medo da morte da cruz, porque ele já tinha estado com Lázaro, ele já tinha ressuscitado Lázaro. Então como que alguém que lida com a morte, que pode ressuscitar alguém, vai estar com medo da morte física? Não. Jesus, ele não estava com medo da morte física. Então de que Jesus estava com medo? Jesus estava agoniado, e talvez o momento mais atormentador da sua vida naquele momento é porque pela primeira vez ele estaria
sem a presença do Pai naquele momento de agonia da sua vida, como homem. Deus tinha esquecido naquele momento, porque Deus não ia presenciar o meu pecado e o seu pecado sobre a vida dele. Então é por isso que Jesus estava agoniado. Quando você olha para esse texto, a gente tem que analisar a seguinte coisa, que a morte, ela pode ser algo maravilhoso para alguns e algo terrível para outros. Por quê? Quando você tem Cristo na sua vida, você pode vir a perder esse corpo físico, mas você tem uma vida eterna inteira para viver. Mas quando você não tem Cristo nas nossas vidas, nós não só perdemos essa vida física aqui agora, mas nós vamos se perder para toda a eternidade. Então nós precisamos ficar atentos disso. Então Cristo, de maneira nenhuma, ele estava com medo da morte da cruz, mas ele estava realmente com medo do momento que ele iria passar sem a presença do Pai para livrar ele daquela agonia, do meu pecado e do seu pecado. E muitas pessoas não estão muito ligando para isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas está dando muito mais valor ao corpo físico do que a sua alma. Pouco importa. Se eu conquistar algo aqui importante, lá importante, isso aqui importa para mim. Se eu tiver um emprego maravilhoso, se eu tiver um ordenado que eu possa sustentar minha família, se eu tiver um casamento maravilhoso, mas e depois disso? E depois? E depois? O que irá acontecer nas nossas vidas? Cristo está dizendo, se você não perder a sua vida, você não tem parte comigo. Certamente você não viverá. Lá em 2 Coríntios vai dizer que nós temos uma barraca, como diz o 2 Coríntios 5, né? 2 Coríntios 5, a partir do verso 1. De fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morar nela uma casa no céu, e esta casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem fez ela e durará para sempre. Então, isso que nós temos aqui não passa pela barraca. Muitas vezes cheio de defeitos, cheio de furos, mas nós estamos querendo viver nela. Nós não estamos querendo de jeito nenhum deixar ela. Mas Deus vai dizer que Ele tem uma casa não feita por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. E aqui entra algo bem profundo, né? Eu vou dar só uma pinceladinha, que essa casa aqui, tem gente que fala assim, tem um versículo que Jesus fala assim, eu vou preparar um lugar, e aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Sim. Não, João 14. João 14. É isso? Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Então, veja bem, tem gente que acha assim, que ele vai subir ao céu e ele vai ter uma casa lá. Fala assim, olha, pelas obras que eu faço aqui, eu vou ter assim, tipo um apartamentozinho pequeno, porque eu não fiz nada.
Outros falam assim, eu fiz algumas coisas boas e eu vou ter uma casa de 3 dormitórios lá, vou estar, né? Outros falam assim, eu vou ter um triplex, né? Algo maravilhoso, eu fiz muitas coisas. Não, meu irmão, você não vai ter nada disso. No céu, você não vai ter casa, você não vai casar, você vai ser uma pessoa assim como os anjos, você vai estar incorporado em Deus. Você pode descer, você pode ficar fisicamente por um minuto, mas você não será fisicamente sempre, você será espiritualmente, assim como o próprio Deus. Paulo vai dizer isso. Se você ler 2 Coríntios 5, na hora que você estiver dentro em casa, você vai entender isso que eu estou falando. Sobe um pouquinho mais, Mateus. E quando nós revestimos com Ele, ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queremos ficar livres do nosso corpo terreno, é que desejamos receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o imortal desapareça, e foi Deus que nos preparou para essa mudança, e nos deu o seu Espírito, como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Então, veja bem, você vai ter um corpo agora, não mais um corpo físico. Você vai ter um corpo que você pode entrar por aqui agora, por essa parede, e vai estar aqui em nosso meio, assim como Cristo fez lá quando Ele apareceu. Mas vamos lá, vamos deixar de lado que não é essa ministração. Aí, voltando a João 12, versículo 27 ainda. Aí diz assim, agora estou sentindo uma grande aflição. E o que eu vou dizer? Será que... O que Jesus quis dizer com isso? O que eu vou dizer? Eu estou sentindo uma grande aflição. Quando eu leio esse versículo, a primeira coisa que vem na minha mente é que nós devemos pensar aquilo que vamos falar em qualquer situação das nossas vidas. Por acaso, será que Jesus, como Deus, Ele não sabia o que Ele iria falar? Porque Jesus, quando você vai em João, no próprio Evangelho de João 1, lá vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Então, tem alguma dúvida que Jesus é Deus? Não. Então, será que Jesus, como Deus, Ele teria alguma dúvida daquilo que Ele ia falar? De maneira alguma. O que Ele quis dizer? Ele quis dizer, olha, se você está em algum tipo de dificuldade, pense nas palavras que você vai falar. Porque muitas vezes as nossas palavras, ela traz condenação, e ela pode trazer o que também? Vida. Então, uma palavra bem colocada, ela traz vida, mas uma palavra mal colocada, ela traz condenação, traz destruição. Então, foi isso que Jesus quis dizer. E agora? O que vou dizer? Então, Jesus, ele está se colocando em uma situação, aí agora ele, o que eu vou dizer? Porque Jesus, ele é chegado um momento crítico que um homem pode, a maior dor que um homem pode suportar, não de ir para a cruz, porque você se lembra que o discípulo falou assim para Jesus? Jesus disse, olha, é chegada a minha hora, eu vou subir aqui, porque o meu destino é a cruz. O que Pedro falou? Não, Senhor, faça isso não, tenha misericórdia de ti mesmo. E o que Jesus disse para Pedro? Afasta de mim,
Satanás. Então será que Jesus ele estava com medo da morte? Da morte física? De maneira nenhuma. Não passa pela cabeça de vocês que o nosso mestre, em nenhum momento da sua vida, ele teve medo da cruz, porque ele mesmo vai dizer que para isso eu vim ao mundo. Amém. Para isso eu vim ao mundo. Então o que Jesus está com medo aqui nesse momento? Ele realmente, ele vai dizer: Pai, me livra dessa hora. Ele suava sangue quando ele estava orando. Por quê, gente? Porque o medo maior de um ser humano deveria ser de se afastar da presença do seu Criador. Esse deveria ser o medo maior das nossas vidas. Então Jesus vai dizer: Pai, se for possível, afasta esse momento de mim, porque naquele momento ele não estava indo só à cruz, mas ele estava carregando o meu pecado, o seu pecado, de todos aqueles que por ele aceitam e morrem por ele. Jesus estava carregando todo o pecado de toda a humanidade, por isso ele estava suando sangue, ele estava ali no momento de maior aflição da sua vida. Amém. Glória a Deus. Aí ele vai dizer: Pai, revela a tua presença gloriosa. Esse é um momento, um dos mais difíceis da cruz de Cristo, que Cristo vai passar pela cruz. E ele diz: Pai, revela a tua graça, seja glorificado em meu nome. O que ele está pedindo? Deus, pode me castigar o pecado de todo ser humano, porque eu vou aguentar, eu vou suportar por eles, para que um dia eles não venham passar as mesmas coisas que eu estou passando, Pai. Pode derramar a tua ira sobre mim, porque eu vou aguentar, eu vou suportar toda a tua ira, para que um dia eles não possam dizer: Pai, por que tu se afastaste de mim? Por que tu me abandonou? Então isso que Jesus está dizendo aqui, ó, eu vou poder suportar. Pai, pode glorificar, glorifica o teu nome, porque Deus só poderia ser glorificado se fosse apagado o pecado de toda a humanidade. E naquele momento Jesus estava carregando sobre si o pecado de toda a humanidade, toda a dor, para que um dia eu e você pudesse estar aqui. Aleluia. Então, do céu veio uma voz que dizia: eu já revelei e revelarei de novo. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim: filho, não se preocupe, eu já revelei, eu já glorifiquei, porque para Deus não existe esse presente nosso, porque Deus está tudo no temporal. Deus já sabia que Jesus ia passar por tudo isso e ia suportar. E Deus já revelei, já glorifiquei. Deus tinha plena certeza que Jesus não ia fracassar. E a multidão, no versículo 29, e a multidão que estava ali ouviu uma voz que dizia que era um trovão
Outros afirmavam que era um anjo e tinha falado com Jesus. A multidão que estava ali dizia, foi um trovão. Outros diziam, foi um anjo. Mas ninguém compreendeu que era o próprio Deus que estava falando. Será que está acontecendo isso hoje no nosso meio? As pessoas vêm aqui ou pela internet, ouve a voz de Deus, mas não compreende a mensagem, aquilo que Deus quer passar para nossas vidas, porque nós não estamos nem aí com a nossa vida espiritual. Porque existe uma grande diferença entre Jesus e nós. Jesus, ele disse assim, olha, o meu corpo está pronto para ser moído, para ser destroçado no cavalo, mas minha alma não. Por que não? Porque ele estava afastado de Deus. Pastor, mas nós somos diferentes. Nós achamos que a nossa alma está pronta, mas o nosso corpo não. Por quê? Porque nós queremos viver no corpo. Esse corpo nos atrai a fazer algo indesejáveis, algo indesejado, e nós vamos de boa de poupa, nós não temos nem aí para a nossa alma, porque o nosso desejo é cumprir a vontade do nosso corpo. Cristo não. Cristo, ele não entende assim. Cristo acha que o nosso corpo é que tem que estar pronto. Nós é que podemos ser abatidos, rejeitados por algumas coisas desse mundo. Nós é que podemos ser rejeitados, exclusos. Mas a nossa alma, ela tem que estar na presença de Deus. Então, Cristo não entendeu isso. E muitas vezes as pessoas não conhecem, por isso que as pessoas vêm na igreja e saem daqui, saem do mesmo jeito, e passa dias e mais dias, e não estão nem aí. Porque a palavra de Deus nunca entrou no seu coração e nem vai entrar. Porque eles estão vivendo corporalmente. Passa na cabeça das pessoas. Porque certamente deveria ser o maior temor das nossas vidas de poder estar afastado da presença de Deus. Muitas vezes nós estamos achando que nós estamos caminhando com Deus, mas às vezes há muito tempo Deus já se afastou das nossas vidas, pela nossa maneira de agir, pelo nosso caráter, pelas coisas que estamos praticando, pelas coisas que estamos vivendo. O nosso testemunho, no nosso dia a dia. Será que você dá um testemunho aqui na sua escola, dá do mesmo jeito? No seu trabalho você é a mesma pessoa? Diante dos seus amigos? Diante do seu namorado? Diante da sua namorada? Você é a mesma pessoa? Então pense bem, por que nós estamos vendo dessa maneira? Cristo nunca teve problema nenhum com o corpo dele. Meu corpo está pronto, mas a minha alma não, porque eu vou para a cruz, mas o meu Deus não vai estar presente lá por minha causa. Davi disse uma vez que Davi falou no Salmo, não sei, lembro agora, esqueci, mas eu vou falar, lembra? Davi diz assim: o meu pecado está esmagando os meus ossos. Jesus não disse isso, que o pecado dele estava esmagando os ossos dele, porque ele não tinha nenhum pecado, mas ele disse assim: o pecado do mundo está me esmagando meus ossos, a minha alma.
Então Jesus ele foi realmente torturado. Mas a maior tortura de Jesus não foi ser moído na cruz. Foi pelo meu pecado e pelo seu pecado. Aí o versículo 30, mas ele diz: não foi para a minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Ó. Então Jesus está dizendo que as palavras que Deus diz glorifica, está glorificado, que essas palavras que soou nos céus, não foi para Jesus, porque Jesus, como Deus, ele já sabia disso. Mas foi para mim e para você compreender isso. Se nós nos afastarmos da presença de Deus, certamente nós vamos entrar num caminho que muitas vezes não pode haver volta. Talvez nós vamos se perder nessa caminhada. Um caminho sem volta. Um caminho sem Cristo é um caminho sem volta. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Então o que nós vemos aqui? Cristo está dizendo que chegou a hora. Aquele que manda no mundo, tem até algumas versões que vai dizer o príncipe desse mundo. Não sei quem é essa que o Mateus colocou. É a mesma que o senhor está usando. Quer que coloque outra? Coloca de outra, Mateus, para a gente ver como está. Príncipe deste mundo. Agora o juízo deste... É a mesma coisa? É isso. Agora o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Então Jesus está dizendo o quê? Que o príncipe desse mundo será expulso. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. É o príncipe do mundo. Ele está dizendo, será expulso agora. O que Jesus está querendo dizer? Que Satanás, ele é o quê? Usurpador. Ele usurpou o lugar de Cristo. Ele se assentou no lugar que não era dele. Então Cristo veio para tomar esse lugar. Porque lá em Filipenses 2 vai dizer que Cristo ele se humilhou. Ele se humilhou. Vê aí, Mateus, o texto, deixa aí. Só não me lembro onde está o versículo, Mateus, agora. Que sendo aí, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que quer dizer isso? Ele se humilhou, mas ele precisava se humilhar dessa maneira? Essa usurpação aí não significa essa palavra, porque o próprio Jesus, ele é o quê? O próprio Deus. Então Jesus, ele não usurpou o lugar do seu trono, de se assentar como rei, porque desde que ele criou todas as coisas, para ele tudo foi criado, e nada do que existe sem ele existe. Então, quando você olha para esse texto, eu estava até comentando na quinta-feira aqui com o pastor, a gente olha para esse texto e a gente vê que cada palmo do mundo, do universo, mundo e nos céus, tudo é dominado pelo próprio Cristo. Então eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer amanhã. Eu não preciso me preocupar com esse congresso falido, demoníaco que nós temos, porque é Cristo que está no poder. Ele tem poder. Cada situação, nada acontece sem Cristo permitir. Eu não preciso me preocupar com quem vai governar amanhã ou com quem vai governar depois, porque Cristo, ele tem nas palmas da sua mão o domínio sobre todas as coisas. E se entrar alguém corrupto
valer a nossa própria força. É o próprio Cristo que vai julgar. Mas ele vai dizer assim no final aí: mas quando o Filho do Homem se levantar, atrairei todos a mim. Quando Jesus ele se ascendeu ao céu, ele tinha conquistado apenas 120 adeptos dele. Olha que coisa, apenas 120, está lá Ato 1, se vocês quiserem depois, Ato 1, apenas 120. Mas ele vai dizer: mas quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a partir da ressurreição de Cristo, que todos serão atraídos a ele. É lógico que vai ter aqueles que não vão aceitar, mas de alguma maneira vai ser atraído. Pedro, quando o Espírito, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, lá na igreja de Atos 2, se converteram 3.000 homens. No segundo encontro, 5.000 homens. E hoje, nós não podemos mais contar as pessoas que seguem a Cristo, porque todos foram atraídos a ele. Então veja bem, se todos foram atraídos a Cristo, o que nós precisamos para que nós tenhamos uma nação melhor? Um povo que anda corretamente. Nós precisamos levantar uma nação que seja atraída por Cristo. Quando isso acontecer, alguém que estiver no poder, nós não vamos ter problema, porque ele vai estar governando segundo a vontade de Deus. Então, não precisamos se preocupar com nada que está acontecendo no mundo. O que você precisa se preocupar? É que você seja atraído por essa palavra. Aleluia. Porque essa palavra, ela não mostra as coisas da sabedoria de Deus. E tem sabedoria de Deus, mas ela mostra o que você precisa compreender da sabedoria de Deus. É você que precisa compreender, não é Deus que precisa se revelar, porque Deus revela a quem Ele quer. Ele já deixou essa palavra revelada, para que você se aprofunde nela e para que você compreenda o querer de Deus nas vossas vidas. E quando você compreender isso nas nossas vidas, nós vamos compreender que esse corpo, essa matéria aqui não vale nada. Que nós vamos fazer que nem Paulo, o desejo já, Senhor, partir para estar com o Senhor, porque estando com o Senhor é bem melhor do que estar aqui. Mas se é para mim ficar aqui, que eu fique. Mas eu quero estar com o Senhor. Então o que me prende aqui nesse mundo? Hoje eu estava conversando com minha irmã, porque eu liguei para ela 4 vezes, aí eu mandei um versículo, mandei uma mensagem para ela meio maquiada. Eu falei assim para ela: Noemi, eu já te liguei 4 vezes, você não me respondeu. Eu não te liguei para te pedir nada, eu te liguei para te dar um oi. Mas rapaz, não, nem da hora, ela já mandou um vídeo para mim. Aí você viu que ela disse para mim assim: porque meu telefone tinha quebrado, porque eu viajei, que o marido está doente. Não foi, porque se fosse, ela não teria respondido na mesma hora, né? Mas aí nós conversamos, e eu falei de Cristo para ela, falei do amor de Cristo. Eu falei: não, chegou a hora, se arrependa, mulher, volte para Cristo. Ela falou assim: eu fui criado num convento com as freiras, eu sei que isso está me falando. Eu sei, se tu sabe que é isso que eu estou te falando, volte para Cristo. Então é isso que nós precisamos fazer, gente. É falar desse amor de Cristo. Porque se, olha, veja bem, se cada um de nós que estamos aqui começar a se comprometer de nosso trabalho, olha, eu vou falar para alguém, eu vou convidar esse alguém, eu vou dizer para ele que Cristo ama ele, porque sem Cristo nós estamos perdidos. Fazer que nem Isaías falou, né?
Isaías, ele percebeu, sem a palavra de Deus na vida dele, sem o próprio Cristo, sem a revelação de Cristo, ele falou: eu sou um homem impuro, de lábios impuros, eu estou perdido completamente. É assim que todo cristão deveria se sentir. Você deve sentir, cada vez que você fica sem orar, cada vez que você vai dormir sem orar, cada vez que você faz uma coisa errada, você deve olhar para você e dizer assim: eu estou perdido. Acabou, para mim não tem mais jeito. A desgraça tomou conta da minha vida. Eu estou vivendo em miséria, em total pecado. E quando você orar a Deus, Deus vai enviar um anjo que vai tocar nos teus lábios e vai dizer: olha, ainda tem jeito para a sua vida. Eu vou limpar. Eu vou limpar os teus lábios, eu vou limpar a tua mente, vou limpar o teu coração, vou purificar a tua vida, para que você volte a viver uma vida correta diante dos meus olhos. É assim que nós devemos viver, meus irmãos. Sempre olhando para a Bíblia e dizendo assim: olha, essa palavra aqui é para mim compreender que eu sou perdido, é para mim compreender se eu não andar como ela diz, se eu não desviar do caminho largo, se eu não andar no caminho que é estreito, eu estou perdido. Acabou. Então nós precisamos compreender isso, que nós estamos perdidos sem Cristo. Para nós terminarmos, no versículo 33 ele dizia isso para indicar de que maneira ele havia de morrer. Então, quando Cristo morreu, ele atraiu a muitos. E uma das coisas que eu me lembro, que quando Cristo ressuscitou, ele foi aonde? Na praia, não foi? Ele foi na praia. E ele comeu peixe ali também com o discípulo. E ele mandou que Pedro lançasse a rede. E esse versículo ele me mostra uma coisa: que quando Cristo atrai a nós somos como peixe. Nós não temos que querer. O peixe, quando cai na rede, ou ele queira, ou não queira, ele pula, mas ele vai sair, ele vai ser arrastado. Mas eu e você, quando Cristo nos atrai, é de uma maneira tão especial, é de uma maneira tão maravilhosa, que Cristo não muda só a nossa vida, Ele nos faz de novo, Ele nos faz novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura, ele não é restaurado, ele não é reformado, ele é totalmente novo. E Cristo, quando atrai a mim e a você, ele atrai principalmente a minha vontade. Agora eu tenho de estar na presença de Deus. É por isso que eu estou aqui a cada domingo. Eu quero estar a cada instante da minha vida na presença de Deus, porque sem Deus eu vou entender que eu estou perdido. Não há jeito, não há escapatória na minha vida. Então Deus não só me fez de novo, mas Ele mudou a minha maneira de pensar, Ele me mandou a minha maneira de agir. E quando eu penso que eu estou sem Cristo, eu estou perdido. É a única palavra que vem na minha mente e no meu coração: estou totalmente perdido. Que cada um de nós possamos entender isso, sair daqui essa noite e dizer: eu preciso morrer para que eu possa dar fruto. E quando você morre por essa vida mundana, você dá fruto, porque você realmente ama Cristo, e você vai querer fazer aquilo que Cristo fez, você vai amar as pessoas, você vai querer que Ele esteja com vocês. É essa palavra que eu quero deixar com vocês nessa noite. Que não há esperança. Todo aquele que está sem Cristo está perdido, totalmente perdido. Amém? Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus.